Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Aquele nosso abraço fraterno a cada um de vocês por estarem aqui com a gente essa noite ao entorno do Evangelho, que é sempre o nosso grande objetivo. Dividir aqui nossos pensamentos, né? O pensamento do Evangelho, aprender um pouco mais através do Evangelho e da doutrina espírita, e de todos também os livros que a literatura nos colocam à disposição, para a gente lidar melhor com os nossos desafios diários, com aquelas nossas necessidades individuais que cada um tem, né, de se trabalhar. E aqui dentro, com certeza, através da doutrina espírita, é o meio que a gente escolheu e que a gente, com certeza, hoje à noite vai conseguir abagajar um pouco mais, compreender um pouco mais e sair daqui sempre, que é aquela proposta que a gente sempre fala, né? Sair melhores do que quando a gente aqui chegou. As nossas boas-vindas também, a gente sempre fala para aquelas pessoas que vêm à nossa casa pela primeira vez, então que se sintam muito bem recebidos aqui, e os nossos votos de que possam estar outras vezes aqui com a gente nas quartas-feiras ou também nos outros trabalhos da casa. Para aqueles nossos amigos que também acompanham pelas redes sociais, o nosso abraço caloroso e que essa troca possa ser bem proveitosa para todos nós essa noite. Como é de costume, a gente pede a gentileza de vocês para desligarem os celulares, a gente deixar de fato ele desligado por um momento, para que todo esse campo aqui, essas vibrações já trabalhadas desde amanhã possam se perpetuar até o final do nosso trabalho e favorecendo assim esse bem-estar que a gente já começa a perceber com certeza. A gente vem relembrando também para vocês sobre o nosso site, né? O site do Paz e Amor lá. Nem sempre a gente tem o costume hoje em dia de entrar em sites, né? Geralmente a gente recorre ao Instagram ou alguma outra mídia social, mas é importante lembrar que no site do Paz e Amor a gente vai encontrar todas as palestras, a programação das palestras, das quartas-feiras, dos outros trabalhos. Então, que a gente possa também criar essa rotina para escolher, de repente, aquela palestra que a gente quer vir, além da quarta-feira, é claro, que a gente possa ir lá e usufruir dessa facilidade que a internet nos oferece. A gente lembra também que todo início do mês tem um livro do mês novo. Esse livro do mês é um livro que muito sucesso já tem feito. Já vou passar para vocês que eu tive lá na livraria há pouco e ele está esgotado, porém já tem aí previsão de chegar a uma nova remessa do livro, tá? Ele está com 20% de desconto lá na livraria, então sempre que passar por aqui dá uma perguntada lá para ver se chegou. É o livro Reconstruindo Emoções, de Iraci Campos Noronha, pelo espírito Nise da Silveira. Bem legal o livro, a gente vai até aproveitar essa noite com essa palestra que a Maria Regina vai falar para nós. Um outro livro que também está com desconto para nós, aí um livro infantil, legal para as crianças, para iniciar essa orientação e a introdução à doutrina, que é A Busca, de Kleber Galhardi. Ele está também com 20% de desconto lá na livraria, agora em julho. Então, para as crianças também já é um bom estímulo. Para essa noite de hoje, a gente vai contar com a ajuda da nossa amiga Marisa, que vai fazer por nós a leitura do Evangelho. A leitura da mensagem a Alessandra fará por nós. A prece de abertura, a Vera Lúcia. E a nossa palestrante da noite, amiga, a Maria Regine, vai falar para nós sobre o livro do mês, que é Reconstruindo Emoções, de Iraci Campos Noronha, pelo espírito Nise da Silveira. As vibrações, o Gabriel fará por nós. E a prece final, Nathaniel. Então, que nós possamos já aproveitar esse início de trabalho e ter uma boa noite. Boa noite a todos. Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Boa noite a todos. Do livro de mensagens, Folhas de Outono, a vontade de Deus, ou o Imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Boa noite a todos. E assim, vamos fechar os nossos olhos, sintonizando nosso pensamento com Jesus, com os amigos do plano superior maior. Agradecendo a Deus e toda a espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos nessa noite, que tenhamos uma noite plena de paz, de amor, e que seja orientada pelo plano maior as palavras da nossa palestrante de hoje. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Só um pouquinho. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Um prazer ter recebido esse convite através da Ana, que chegou, através da Alessandra, e que recebemos com bastante carinho. Falarmos desse livro. Quando fomos convocadas a falarmos dele, não imaginávamos o conteúdo, as pérolas preciosas que contém esse livro. Então, eu convido todos a ler, até porque ao final de cada capítulo, são 10 capítulos. Se nós lermos um capítulo por dia, quantos dias vamos ler o livro? 10 dias. Então, um convite, e final de cada capítulo tem a terapia de apoio. Porque quem escreve é pelo espírito, né, Denise da Silveira, inclusive tem um filme no YouTube que fala, é a Glória Pires, né, que vive a Nise. Nise foi a primeira médica brasileira a se formar entre 157 homens e nos traz, através da psiquiatria, já trazendo dentro do amor e da nobreza, do auxílio às pessoas, porque aquela época era muito difícil, onde as pessoas passavam por eletrochoques. Hoje, graças a Deus, a psiquiatria já evoluiu, mas, infelizmente, muitos espíritos, eu falo que esses espíritos estavam ligados, provavelmente, às guerras, então traziam aí a forma de libertações pelas dores que passaram através da psiquiatria. E nós vamos hoje falar, então, reconstruindo emoções. E eu escolhi exatamente o capítulo 10 para falarmos. O mal do século, as depressões. Como todos conhecem, os processos depressivos não são fáceis. Até pouco tempo, as pessoas, quando diziam que estavam em depressão, e é por isso que elas se envergonham em falar, qual era a resposta que se dava? Nada que um tanque de roupa não resolva. Inclusive porque a depressão atinge a maior parte das mulheres e adolescentes. Então, as pessoas tinham vergonha de falar porque ninguém conseguia compreender. E também, transtornos de depressão não é uma doença espiritual. Ela acaba tendo processos espirituais porque nós baixamos muito o nosso campo. E a depressão, os transtornos de depressão, não é falta de fé. Todos nós achamos, porque você tem que fazer tratamento, as pessoas cobram demais quando vê uma pessoa em depressão. É falta de fé, porque se você tivesse Deus no coração, e eu vou provar para vocês,
que depressão não é falta de fé. A depressão ela é dividida em 3 transtornos. O primeiro transtorno é o transtorno reativo. É quando nós perdemos um ente querido. É quando nós esperávamos muito por passar em uma prova ou algum trabalho em que estivéssemos, esperando e não recebemos de acordo com a proposta. Então, nós entramos em estados depressivos. Mas conseguimos sair com mais facilidade sem medicações. Porque a tristeza é algo natural do homem. Para que eu possa entender o que é alegria, eu tenho que entender o que é a tristeza. Então, ela é natural de todos nós, seres humanos. Mas a primeira depressão reativa, ela já é uma forma da gente olhar se isso é contínuo, ela já vai para a depressão no estado do transtorno de depressão maior, que aí nós já não queremos levantar da cama, já temos, não é que nós queremos ficar ali, nós não temos força. Mas temos o pior da depressão, que é a distimia. A distimia, ela nos leva a casos irritadiços. A pessoa que sofre de distimia, ela tem uma personalidade agressiva e, sim, ela tem que ser tratada com medicações. E quando falamos às pessoas, você precisa de um tratamento psiquiátrico, qual é a resposta? Eu não sou louco. Você pode enlouquecer. E muitos dizem, o psiquiatra é mais louco do que eu, mas é por isso que ele está ali, para estudar a loucura. Porque ele não entrou ali para estudar a sua loucura, mas para estudar a loucura dele. E para te ajudar. Então, sim, transtornos depressivo maior e distimia é necessário medicações. Como eu disse a vocês, provarei que transtorno de depressão não é falta de fé. Então, nós recorremos aos estudos bíblicos, onde nós vamos encontrar grandes personalidades bíblicas que entraram em estados depressivos profundos, solicitando a Deus a sua morte. Então, começamos com Jeremias. Jeremias, o profeta chorão. Jeremias, ele era muito emotivo, ele era muito emocional, igual a nós. Doeu lá a unha encravada, a gente já está gritando. Jeremias era assim, ele era muito sensível, ele não conseguia trabalhar com as rejeições que ele passava. Então, num dado momento, depois de tantas batalhas dele, ele pede a Deus que ele não aguenta mais. E ele pede que Deus o leve. E temos aí entre Paulo, o próprio Paulo, nas suas andanças, quando ele chega a um ponto em que ele não sabe mais o que levar as pessoas através da sua oratória. Porque não é que ele não quer convencer ninguém. Ele é o apóstolo dos gentios, mas o seu coração está tão sobrecarregado. E nas suas conversas com Deus, ele diz que Deus faça o melhor, porque ele não sabe mas como se conduzir. Mas temos entre eles Elias, o maior profeta bíblico. Elias, está em Reis 1:19, ele, num dado momento, ele vence as batalhas contra Baal, mas ele chega a um estado em que o seu espírito já está tão depreciado. Por quê? Porque esses grandes homens são colocados em seus ombros responsabilidades demais sobre as vidas das pessoas. E Elias, quando ele vence essa batalha, ele se entrega. E ele diz que ele não está pronto para mais nada, porque ele não tem mais forças para lutar. E ele sente um dia nos seus desesperos, porque é claro que nós devemos recorrer sim a Deus, é claro, de recorrer a esse campo de amor que nos criou. E Elias conversa profundamente com Deus. E Deus lhe mostra que todos que estão ao seu entorno, principalmente seus soldados, sentiam o mesmo medo que ele.
E, a partir daí, Elias ressignifica, levanta e volta para as batalhas. Temos também Davi. Davi, eu acredito que todos aqui conhecem mais. Qual é o salmo mais conhecido de Davi? Quem me fala? Qual? Não. 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E por que Davi traz esses 73 salmos, porque ele não escreveu todos os salmos? Por que ele vai para as guerras, vai para as batalhas? Ele era um rei. Porque Davi, cheio de culpa, e um dos grandes processos da depressão, a culpa, meus irmãos. A culpa, ela começa com transtorno de ansiedade, que nos leva para os transtornos irritadiços da depressão. E Davi, ele deseja muito a mulher do seu soldado. Mas como é que para ele poder ter a mulher do seu soldado, ela teria que ser viúva. O que Davi faz? E o seu soldado era o melhor, o soldado de mais confiança dele. O que Davi faz? Manda seu soldado, bem como toda a sua família, para a frente de batalha. E morrem todos. Davi carrega, ele fica com a esposa do soldado, mas não é feliz. Porque ele carrega a culpa, ele carrega a dor. E aí ele diz a Deus: irei para a frente de batalha, para que eu possa me redimir. Porque é assim que a gente faz. E quando Davi vai às guerras, é óbvio que ele vai ser ferido também. E no Salmo 23, quando ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Mas no Salmo 38, o Salmo das aflições, ali Davi é o momento em que ele mais se aproxima de Deus. Quando ele assume a sua culpa. Quando ele diz para Deus: a minha culpa me definha. Os meus pecados me absorvem. A minha mente não consegue ter paz. E se precisares hoje, leva-me para contigo. Mas, se permanecer, que eu tenha forças para continuar. Está tudo no Salmo 38. E ali ele tem as grandes revelações que traz ao homem, através desses cânticos que são os salmos, a busca para todos nós. E o nosso Evangelho, o nosso Novo Testamento, aliás, o Evangelho nosso, baseado no Novo Testamento, traz o próprio Jesus no Getsêmani, se preparando a semana da Páscoa, Quando Jesus já sabe da sua crucificação, ele também, no estado depressivo, diz a Deus: afasta de mim esse cálice. E tudo bem. Não é fácil as provas que nós passamos. Mas eu acredito que uma das forças, e eu falo que uma das personagens bíblicas que mais me tocam, além de desses que eu citei, mas é Zaqueu. Zaqueu, eu acho que é o que mais nos representa. Quem aqui está bem consigo mesmo? Você gosta quando você se olha no espelho? Ou ficamos tentando nos consertar? E agora, com tantas harmonizações faciais, a gente já perdeu a referência, Porque uns viram Dr. Spock. A gente já vai para Star Wars, As sobrancelhas óbvias, você fica meio perdido. Quem sou eu? Nós perdemos a referência de quem nós somos. Zaqueu não tinha harmonização facial naquela época, tinha que aguentar o que era. Ele já sofria com seus transtornos depressivos por causa da sua baixa estatura. E como diz o próprio Evangelho, ele tinha um nariz adunco, então ele era mais como uma ave de rapina, o chamavam ele. Então Zaqueu era um homem odiado. E aí,
quando nós somos odiados e que nós temos um poder na mão, o que é que a gente faz? Eu tenho que usar aquilo para, pelo menos, né? As pessoas, querendo ou não, elas vão ter que me olhar. Zaqueu era o cobrador de impostos. Então, sim, ele exercia com afinco a sua profissão. Mas era um homem que era enxotado, era um homem rejeitado, era um homem que ninguém gostava de estar perto dele. Mas aqui um dia está lá na sua depressão profunda, ele sabe de Jesus. E aí ele levanta da sua cama, porque ele sabe que Jesus vai passar por ali. Mas aí ele lembra, mas eu sou tão pequeno, como é que eu vou ver Jesus? Mas ele levanta a si mesmo. E ele é um homem que se destaca na multidão, porque suas vestes eram diferentes, era de um homem de posses. E ele entra, ele é cuspido, ele é vaiado, mas ele vai. Vê o sicômoro, sobe, e está lá ele. Ele não está preocupado se Jesus vai até ele. Ele não está preocupado com isso. Ele quer ver Jesus. É diferente de nós, né? Porque se a gente falou, Jesus vai chegar aqui, nós já temos fila de 3 dias aqui, temos ou não temos? E não é para ver Jesus. É para ver se Jesus liberta logo a gente de qualquer problema. É ou não é? Zaqueu não. Zaqueu está lá porque ele quer ver Jesus, não importa. Ele só queria ver o Mestre. Mas Jesus, lá da onde ele está, e é isso que todos nós gostaríamos, Jesus olha e vê Zaqueu. Zaqueu é visto. Todos nós queremos ser olhados. Para nós vencermos os nossos transtornos e as nossas dores, nós não queremos ser cobrados, nós não queremos que as pessoas fiquem o tempo inteiro apontando, você não tem fé, porque você é isso, porque você... foi porque você fez isso. Eu não quero ser cobrado, eu já me cobro todos os dias. Todos os dias é um transtorno levantar, é um transtorno ter que cuidar da minha vida, então cuide da sua. E aí Jesus vem para perto de Zaqueu, olha nos seus olhos e diz, desce daí, ou então desce da tua depressão, porque hoje eu estarei em tua casa. E Zaqueu segue, sim, se modifica completamente, tanto é que ele é o 13º apóstolo, aliás, o 13º discípulo, né, que apóstolos vêm depois. E ele é chamado de Matias. Então, quando nós vamos olhar todos esses personagens bíblicos, esses homens não tinham fé? Não, eles tinham muita fé, porque nunca se evadiram de Deus. Deus sempre foi a causa principal que os motivavam a continuar. O que nós fazemos quando a gente está doente? Realmente a gente vai ficar com Deus, ai Deus, né? Eu vou brigar com Deus, porque Deus, porque eu. Não é porque eu. Sim, por que não eu estar passando por isso? Esse livro, Reconstruindo Emoções, é um convite a nós analisarmos. E, gente, por favor, esse livro não é para aquele que está lá em casa. Esse livro é para nós. Depois que você ler o livro, você passa para o outro. Esse livro é para cada um de nós. Ele, em cada capítulo, e um dos capítulos que também me chamou muito a atenção dela, é o transtorno da fúria. Nós somos muito furiosos. E depois da pandemia, isso piorou muito. As pessoas estão agressivas. As pessoas querem viver, parece que elas ficaram sempre enclausuradas. Sim, nós ficamos muito tempo enclausurados nas nossas sombras. E aí, quando veio a pandemia, nós tivemos que ficar fechados junto com elas. E aí, quando abriu as portas, nós não queremos olhar. Nós saímos pisoteando as pessoas, criando problemas. Esquecemos de recordar o Evangelho do Mestre, que nos convida a reflexões diárias. Sim,
a depressão tira nossas forças, mas não podemos nos evadir do Evangelho. O Evangelho é a medicação consciente para a nossa reforma íntima. E ela vai nos levar aos patamares da cura que nós buscamos. Precisamos do médico que nos orienta, mas precisamos também do trabalho espiritual que nos sustenta. E o Evangelho faz esse trabalho. Então, o convite a todos nós é que nesses estados, quando nós estivermos entristecidos, e que essas tristezas não ocorram com muita frequência. Porque as pessoas já quando chega segunda-feira, quem gosta da segunda-feira? Nossa, segunda-feira. Segunda-feira é um dia como outro qualquer. Aliás, todo dia é um ano novo. Porque todo dia é um novo dia. Você não vai viver nunca mais aquele dia. Mas como é que foi a minha noite? Como que eu me preparei? Quem aqui faz uma leitura antes de dormir? Quem aqui pega lá o Evangelho? Ou tem lá o seu livro? Ó, esse daqui pode ser seu livro de cabeceira. Leia um capítulo antes de dormir. Vão perceber que até os sonhos mudam. Porque nós entramos em faixas vibratórias diferentes. Mas nós já vamos dormir com o celular conectado, né? Antes de dormir, nós ficamos lá. Tanto tempo de tela acaba nos dando insônias. Outro mal do século. Porque nós não queremos ter tempo. Nós queremos soluções imediatas. Sinto dizer, elas não existem. Porque temos que curar. Nos curar dos aspectos das dores da alma. Então, o convite desse livro, e é muito interessante quando ela tem uma terapia de apoio, porque ela vai nos dando os exercícios. Eu não sei se aqui alguém leu o livro, né? E eu estou falando desse livro desde segunda-feira, então eu tenho que ler, reler. Mas eu falei que, olha, é uma joia, tão raro esse livro, que sim, esse livro não é para você emprestar. Esse livro é para você ter consigo. Como todas as obras, porque Iracy Campos, ela inclusive é muito amiga do Divaldo. Aliás, tem também no YouTube ela explicando a conexão dela com a Anísia da Silveira. Tem no YouTube também, é só vocês procurarem, está tudo lá. E essa mulher também, a mediunidade dela explodiu desde criança. E ela, quando fundou o centro, inspirada por Joana de Ângeles, foi fácil. Aí nós sempre desejamos, né? Nós vemos a pessoa lá, já não, né? Não. Ai, nossa, como eu queria. Não, eu não queria. Eu não queria. Porque cada um faz uma escolha e paga um preço alto. Então, qual é a escolha que nós estamos fazendo? Quais são as escolhas que todos os dias nós estamos fazendo para a nossa vida? É a escolha de cobrar o outro? É a escolha de se vitimizar? Ou é a escolha de buscar melhoras espirituais para que o seu físico consiga caminhar por este planeta? Ah, mas é um planeta de provas e expiações. Eu falo que é um planeta de lamentações, né? Porque ultimamente as pessoas, se encontram uma pessoa, ela só lamenta. Ela só lamenta. E aí você diz para ela, mas nada te faz feliz? Leia um livro. Procura. Não, eu não tenho tempo para isso, não. Mas perde 10 horas no celular. Perde um tempo. Ah, você faz o evangelho no lar? Quantas pessoas aqui fazem o evangelho no lar? Pô, já está, olha, muito bom. O bônus hora já está começando, né, a tomar forma. A gente já tem um bônus hora, olha, eu faço o evangelho, a gente já pode fazer até umas citações. Chega lá na passagem entre umbral, assim a gente fala, ó, já tem uma citação do evangelho aqui, ó.
Eu já faço o evangelho no lar. Então, a gente já vai passar um pouquinho, não vai precisar ficar lá tanto tempo. Por quê? Mas a gente tem que se ocupar. Fazer evangelho no lar, aí, gente, 15 minutos. 15 minutos. Nós não temos tempo. Nós ficamos presos à televisão, às séries. Quem aqui não gosta de séries? Mas eu assisto The Chosen. Claro, estou falando de Jesus. Não quero saber. Você está na televisão. Ao invés de assistir The Chosen, leia o Evangelho, depois você assiste. Então, nós sempre estamos arrumando desculpas. Desculpas. E aí, a hora que a dor bate a porta, a hora que ela te alcança, você está despreparado. Aí vamos lá assistir The Chosen de novo, vamos lá ver Jesus de novo. Por quê? Porque eu não me preparei, porque eu não estou preparado. Dizer que na Terra nós não vamos ter problemas é irmos para o país de Nárnia. Porque sim, aqui nós vamos ter muitos problemas. Você resolve um, vai aparecer dois. Por que vai aparecer dois? Porque você já amadureceu com aquele. E lembrando que não é o outro o seu problema. Quando eu começo a apontar demais, é porque eu sou o problema. Porque eu não estou aguentando olhar no outro aquilo que eu sou. Então vamos evidenciar mais o amor em nós. Vamos parar de ser tão julgadores e começar a olhar e disciplinar melhor a nossa convivência. A família é a nossa grande escola. A família é o berço em que escolhemos para poder nos educarmos. E se nós perdermos essa oportunidade, nós vamos ficar lamentando. Lamentando, lamentando e lamentando. Então vamos olhar aquele familiar difícil. Vamos lá, é hoje. E como Zaqueu. Zaqueu que foi olhado pelo Mestre. Zaqueu que sentiu aquele olhar tão profundo que é o que todos nós gostaríamos. Zaqueu que saiu da sua depressão, que levantou, que foi. Imagina Jesus agora entrando no salão. E ele vai se dividir para cada um de nós. E ele chega próximo de cada um de nós e diz: estou aqui. Mas ele não vai perguntar o que queres de mim. Porque ele já sabe. E ele vai te dar aquele abraço e vai dizer: vamos mais um pouco. E preenchido desse amor que a doutrina espírita nos mostra na cadeia de acontecimentos da vida, nos mostrando de onde viemos e para onde vamos, sim, nós nos sentimos mais fortalecidos e encorajados para dizer: hoje eu vou chegar em casa, vou ler o Evangelho de forma diferente, porque não é para o outro, é para mim. E como disse o Cristo, no capítulo 6, Cristo Consolador, que foi lido, que eu pedi para ler: tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. E Ele vai nos envolver nesse amor. Então, que esse mesmo Jesus, que aqui nos convida a olharmos lá para o nosso coração e sermos mais dóceis e humildes, é esse Jesus que vai conosco para a nossa casa hoje. E que Ele nos abençoe. Agora, depois dessa conversa, depois dessa palestra tão bendita, essa palestra que nos inspira a continuar, a seguir em frente, a aceitar
o tempo de Deus e Jesus como nossa força, nós vamos nos preparando para a terapêutica do passe. Nós vamos relaxando o nosso corpo, nos colocando predispostos a receber todas essas energias do mais alto. Relaxando nossos ombros, nossa boca, tranquilizando a nossa mente, estando presentes no aqui e no agora. Então, nós vamos vibrar por todos aqueles que necessitam de apoio, aqueles que necessitam de saúde, aqueles que passam a prova da fome, aqueles que não têm um lar, aqueles que ainda estão presos nas tramas dos seus próprios equívocos, por aqueles que passam a prova da solidão. Que nós possamos vibrar por todos aqueles que necessitam de algo, mas que nós não sabemos o que é, mas Ele sabe. E que nós possamos vibrar também agora por nós mesmos. E com essa energia nós vamos até os nossos lares. Abrimos as portas, as janelas, deixamos essa luz do mais alto entrar. Essa luz vai limpando cada canto e cada recanto, purificando com a sua energia. Nós vemos todos os miasmas indo embora, os ambientes vão sendo purificados, vão sendo equilibrados, assim como nós. Então, nós vemos Jesus à nossa frente, que vem nos visitar. Ele coloca um espelho à nossa frente para que possamos realmente nos enxergar com amor. E quando fazemos isso, uma luz do mais alto desce e começa a purificar todos os nossos centros de força, começando pelo coronário, iluminando e abençoando toda a nossa conexão com o mais alto, nossa conexão com os nossos irmãos espirituais, benfeitores, nosso anjo guardião. E então essa energia vai descendo, chegando até o centro de força frontal, limpando os nossos pensamentos, nos dando clareza mental, tirando todos aqueles pensamentos invasivos, aqueles pensamentos negativos. Eles vão sendo transmutados em pensamentos positivos, pensamentos de esperança, nos reconectando com a nossa fé, nos dando olhos de ver, para que possamos enxergar o melhor caminho. Então essa energia desce até o laríngeo, purificando toda a nossa fala, para que possamos utilizar o verbo para criar, para co-criar, para que possamos criar coisas boas, que possamos usar afirmações positivas que nos elevem e elevem ao próximo. Essa mesma energia vai descendo até o cardíaco, limpando todos os nossos sentimentos, nos conectando com a energia sublime do amor, a energia da paz, que nós possamos nos reconectar com toda essa paz interior, que nós possamos nutrir os bons sentimentos, para que os ruins possam ir embora. Então essa energia vai descendo até nosso centro de força esplênico, nos reconectando com nós mesmos e com a nossa imunidade. Essa energia vai para célula a célula, nos reconectando com toda a saúde que nós buscamos, a saúde mental, a saúde física. E então essa mesma energia
vai descendo para o centro de força gástrico, onde vai sendo feita uma limpeza intensa. Uma limpeza que vai retirando toda energia negativa, toda energia que porventura acabamos absorvendo e que não devemos absorver. E essa mesma energia vai descendo até o centro de força genésico, reequilibrando esse centro de força, nos reconectando com nossa criatividade, com a nossa energia co-criadora, e que nós possamos utilizá-la sempre com responsabilidade e afeto. Então essa mesma energia vai descendo até a sola dos nossos pés, nos reconectando com a terra, e então ela volta por trás das nossas pernas até chegar no centro de força básico, nos reconectando com a nossa essência física, com essa matéria, pois nós vivemos num mundo de matéria, e nós precisamos dessa energia também. Então, essa energia vai subindo na nossa coluna, vértebra a vértebra, acabando no nosso bulbo, na nuca, numa explosão multicolorida, e assim terminando o tratamento do passe. Nós nos sentimos leves agora, nos sentimos calmos, reequilibrados. E com essa energia, nós vibramos pelo nosso paz e amor, pelo nosso pequeno e belo recanto. Nós vibramos por todos os assistidos, por todos os trabalhadores, por todos aqueles que andam, por todos aqueles que passam por aqui. E com essa mesma energia, nós vamos vibrando também pela caspagem e pela crepade. Que todos possam ser abençoados. Todos são assistidos sempre. E que nós possamos lembrar de sempre ter essa fé conosco, essa esperança, essa ação. E com essa mesma energia benfazeja, nós vamos vibrando pelas nossas águas. Aquelas águas que trouxemos, ou que estão em nossas casas. Nós vamos vibrando por elas e vendo toda a equipe trabalhando com elas, colocando todo o lenitivo necessário para que nós possamos estar melhor quando precisarmos delas, e que nós possamos, sempre que necessário, recorrer à água fluidificada, à oração, e que nós não esqueçamos nunca que essa oração é o que fortalece a nossa conexão com essa equipe espiritual maior, essa equipe que fluidificou essas águas, essa equipe que tão bem preparou tudo para nós, e que nós possamos também nos preparar sempre, seja na hora do sono, seja quando levantarmos, que nós possamos orar, que nós possamos vivenciar o amor de Cristo dentro de nós. E agora, vamos para a prece final. Ó Senhor da vida, luz que nos ilumina, obrigado, Senhor, pelo esse banquete de informações que tivemos hoje, pelas energias recebidas no passe, pela luz de amor que recebemos. E que essa grande luz permaneça conosco em nossos caminhos até nossos lares, ilumine nossos entes queridos e traga muita paz durante a semana. E que o amor de Jesus permaneça conosco sempre, graças a Deus. Muito boa noite a todos, bom retorno aos seus lares e até a próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.